Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de imóveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure o Estilo Nobre Italínia em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54 34 62 36 74. E Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre, soluções em climatização com tecnologia de ponta. A Frisa tem atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 34 62 15 25. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo telefone 54 999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54 999 96 70 18. Futura Luz. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação, com vasta experiência, oferecendo produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Programa Construção em Alta, todas as terças às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. A partir de agora, na Rádio Conexão FM 87.5, programa Construção em Alta. Você conhecerá tudo sobre o setor da construção, novidades, mercado e tendências da área com especialistas. Construção em Alta. Apresentação: William Pilati e Giovanna Fachinelli. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Construção em Alta. Eu sou o William Pilati, da Predileta Imóveis e Alta Imóveis, e hoje comigo a Giovanna Fachinelli, Design de Interiores. Todas as terças e quintas, a gente conecta a você as principais tendências e novidades do universo da construção e do design. Se você é apaixonado pelo setor ou quer ficar por dentro de todas as novidades e dicas, não deixe de nos acompanhar. Nos siga no @podcast Construção em Alta, no Instagram e também no YouTube. E fique por dentro de todas as novidades e conteúdos. Estamos ao vivo na Conexão FM 87.5 e também pelo Facebook da rádio. Então, mande suas perguntas e participe do nosso bate-papo. Hoje estamos recebendo a arquiteta Adriana Lupi, de Gramado. Adriana, então, para a gente começar, conta um pouquinho a tua história, como é que tu iniciou no mundo da arquitetura, por que arquitetura? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Falar um pouquinho, então, da minha trajetória. Eu me formei na faculdade na PUC, em Porto Alegre. Sou natural de Porto Alegre. E, em seguida, antes de completar um ano de formada mesmo, eu fui para Gramado, montar o meu escritório em Gramado, iniciar minha carreira lá em Gramado. Vocês falam um pouquinho mais? Pode continuar a tua história. Eu iniciei, então, na parte de arquitetura comercial, até em função da demanda da cidade, lojas, restaurantes, bastante. No primeiro momento, design de interiores, então, né, foi mais o foco do escritório. Depois, ao longo do tempo, eu passei a trabalhar também com a parte de residências, né, principalmente em condomínios fechados. Tem vários condomínios lá, né, de alto padrão. Então, atuei nessa parte. Eu fiquei como arquiteta, inclusive, o meu escritório atendia o condomínio Alphaville. Eu fiquei como arquiteta responsável por 9 anos. Então, lá eu pude tive a oportunidade de fazer diversas casas de alto padrão e atender também investidores, né, de fora. Além disso,
foi se desenvolvendo bastante o mercado, né? E a cidade. E passei também a atuar em projetos de grandes portes, como hotéis, pousadas, né? Empreendimentos maiores, que eu faço até hoje. Desde a aprovação da prefeitura, no caso, até a parte de design de interiores e entrega final da obra. Inclusive, ao longo dos anos, faz uns 5 anos, eu acho que também, que a gente abriu a construtora. Então, eu tenho, além do escritório de arquitetura, nós também temos uma construtora para entregar a obra pronta para o cliente. Então, eu acompanho o cliente desde a fase de projetos até a entrega da obra pronta, as chaves. Chave E também, na mão, como se diz. Chave na mão. Adriana, E também a parte de decoração de interiores, né? Que a gente faz também, a parte de montagem da casa. e o que te fez escolher Gramado? Foram vários motivos. Inicialmente, eu pensei em qualidade de vida, né? Em relação a Porto Alegre. Mas, principalmente, o que me motivou foi perceber que a cidade, ela teria, né? Na minha visão, naquele momento, há anos atrás, porque já são 16 anos que eu atuo na cidade de Gramado, né? Quase que exclusivamente. E que eu vi que o crescimento ia acontecer, né? E também que tinha todo um potencial, aquele comércio existente, né? Aquelas empresas, tinha todo um potencial muito grande também de se desenvolver. E eu pensava muito que eu poderia contribuir com isso e fazer isso acontecer. E foi realmente isso que foi acontecendo. Eu fui acompanhando as empresas, algumas até tradicionais da cidade, e fui trabalhando para eles ao longo dos anos e foram se desenvolvendo e abrindo cada vez mais lojas, mais restaurantes. Eu tenho clientes que eu atendo até hoje há mais de 10 anos, que começou com um restaurante e eu fiz já, 7 restaurantes para a mesma empresa. Enfim, foram coisas que foram acontecendo, né? Eu sabia do potencial da cidade e queria muito fazer realmente acontecer na cidade, queria que a cidade crescesse, enfim. Hoje, tu comentaste um pouquinho sobre alguns serviços que vocês prestam, né? Hoje, tu tem um foco maior em área comercial, arquitetura comercial, arquitetura residencial, você ainda abraça os dois lados? Eu atuo hoje tanto na parte de arquitetura de residências em condomínios, enfim, ou fora de condomínios, como também na parte de arquitetura comercial. Tá. Por quê? Porque às vezes o mesmo cliente ele tem as duas demandas, Entendi. né? Como também tem investidores de fora que às vezes fazem para venda casas em condomínio, então eu também atendo eles, ou pessoas que querem fazer realmente para morar, né? E em função dessa diversidade de atendimentos em mais de um setor, inclusive eu sempre procurei me atualizar bastante, né? E uma outra coisa que eu gostaria de comentar foi que o ano passado eu fiz uma especialização na Itália, justamente porque o meu foco sempre foi essa arquitetura mais de alto padrão, né? Visto que, principalmente até na parte da arquitetura comercial, a gente, como arquiteto, eu vejo que a gente pode proporcionar muito para o cliente. Eu acho que eu tenho até hoje no meu cartãozinho, no meu slogan do meu trabalho, que é uma arquitetura de resultados. Por quê? Porque a arquitetura bem projetada, bem posicionada com uma estratégia, ela pode transformar um negócio. O negócio pode se desenvolver muito mais, pode ser muito mais lucrativo, né? Pode ter um grande avanço de faturamento, né? E crescimento. Então, eu procuro trabalhar com isso. Eu sempre digo que eu trabalho com uma arquitetura de resultados, porque eu posso pegar um negócio, um restaurante que não esteja indo muito bem, por exemplo, e posicionar melhor o público-alvo, desenvolver um projeto, não só um projeto, mas praticamente a gente faz uma consultoria em todas as melhorias que pode ser feito no negócio desse cliente, e aí ele tem o crescimento. Então, esse sempre foi o objetivo do meu trabalho, né? Se for no âmbito residencial, por exemplo, nós temos uma outra situação. A família quer ter bem-estar, quer realizar o sonho da sua vida, da sua casa, que sempre sonhou em detalhes, enfim. Nós fazemos também. Ou é um desenvolvimento de um produto que vai para venda. Aí ele tem que ser bem montado, com uma estratégia para que a construtora, a incorporadora, enfim, possa vender bem, né? Nessa colocação que tu finalizou agora sobre as casas à venda e as casas para moradia, né?
Qual a diferença na parte do teu planejamento, na tua execução ou na tua análise para fazer uma casa para uma família, né, já direcionada, ou como tu trabalha a diferença de uma casa que tem que agradar, não sei se seria mais gente a palavra, mas agradar mais pessoas para que o negócio aconteça, para que ela atenda melhor várias famílias, né? Como é que tu vê essa diferença e como tu trabalha isso na tua análise, no teu planejamento? Eu faço da seguinte forma. Quando nós estamos desenvolvendo um trabalho diretamente para uma pessoa específica, uma pessoa física, né? Não uma pessoa jurídica, eu procuro captar ao máximo quais são as necessidades daquela família, em especial, primeiramente, porque as necessidades são diferentes, muitas vezes, de uma família para outra, né? Mas também gosto de argumentar um pouco para que o projeto fique um tanto atemporal. Porque, às vezes, né, um projeto muito, muito específico, a família está fazendo para viver, ok. Mas daqui a amanhã ela tem intenção em vender. Ela quer mudar, entende? Sim. Ou até, na verdade, quando o projeto ele é mais atemporal, tu consegue viver mais tempo naquele local sem ter necessidade de tantas modificações e reformas, por exemplo. Sim. Ele tem que ser funcional, né? Eu acho que tem que levar em consideração a demanda do cliente, mas tem que auxiliar ele para fazer uma entrega que seja bem funcional dentro do que ele quer, né? Do estilo que ele tem de vida e, enfim, estilo arquitetônico que ele gosta, né? Mais moderno ou não. E se é uma casa para venda, como eu já tenho um bom conhecimento do mercado, são 16 anos já atuando na cidade, então eu tenho uma noção do que é que vende melhor, digamos assim. Né? Que isso até, quando eu estou tratando com o investidor, ele pergunta para mim o que eu acho que tem que ser feito, por exemplo, para dar as minhas ideias, né, a respeito do projeto, de forma que eu acho que vai vender melhor ou mais rápido, que vai ter mais aceitação do público. Porque tem, digamos que, um perfil que tu pode desenvolver da casa que tem uma procura de 80%. E se a casa for muito particular, por exemplo, né, com coisas muito pessoais, já tem uma certa quantidade de público que não vai optar por comprar aquela casa. Certo. Então, quanto mais atemporal a casa for, melhor. Materiais mais cleans, assim, de uma forma mais neutra. Nada muito gosto particular, assim, entende? Sim. Tem que ser neutra, para que a pessoa possa entrar ali e colocar as suas coisas específicas que ela gosta, enfim. Mas não posso fazer nada que seja gosto pessoal. Aí tem muita tendência também, eu digo, né? Porque daqui a pouco hoje é moda, amanhã não é mais. Hoje é tendência, amanhã não é tendência. E daí tu tá com uma casa ali que não é mais... Não agrada mais todo mundo, né? Isso é uma coisa que tem que ser pensada. A gente vai desenvolver um projeto, vai passar por aprovação na prefeitura, são alguns meses. A casa vai ser construída, mais alguns meses. Já vai um tempo aí. Então, essa casa vai cair no mercado daqui a 1 ano e meio, 2 anos. Sim. E aí, se for seguir tendência, já não é a tendência que a pessoa busca. Sim. Então, o que é funcional é sempre funcional. Boas dimensões de ambientes que, né, sirvam os móveis bem acomodados da forma que comporte, né, aquilo, não tem erro, né? E procurar, claro, tirar partido sempre do terreno, né, que tem um aproveitamento de iluminação, enfim, ventilação, mas trabalhar sempre com materiais mais atemporais se o objetivo é vender. Né? Eu acho que isso é uma dica boa. Tu falou bastante na questão de estar dentro de um condomínio, né? De ser a arquiteta de um condomínio. Se a gente tem um investidor lá nos ouvindo agora, como é que funciona para ele chegar, entrar em contato contigo? Ele precisa ter o terreno, você auxilia na escolha do terreno, se é um terreno plano, se é um terreno com inclinação, sem... Vocês dão essa consultoria? Eu dei como exemplo o condomínio Alphaville, mas fora do Alphaville nós executamos já muitas casas, entende? Tem loteamentos lá como Vendas do Arvoredo, tem outros locais que são fora de condomínio, que eu também já fiz vários projetos, né? Só lá especificamente foi um lugar que eu trabalhei mais, né? Mas fora, fiz bastante casas, prédios. Hoje em dia eu faço também muitos para investidores, prédios de apartamentos, por exemplo, hotéis, pousadas. Então, a gente trabalha com toda essa gama de projetos. E a tua pergunta, desculpa... Questão do tipo de terreno. Se tu auxilia na escolha.
Se é um terreno... Sim, isso até é um ponto bem importante. Como a gente tem um conhecimento muito bom com relação à cidade, eu também atendo esses investidores. Às vezes eles pedem sim uma consultoria e eu dou essa consultoria, porque são pontos importantes já de premissa no início, quando vai comprar o terreno. Muitas vezes sim, eles me mostram o terreno, o valor, a localização, né? Porque dependendo do local também interfere muito depois para a venda. Sim. E um terreno, isso foi uma coisa que eu já comentei no meu Instagram, que um terreno inclinado, por exemplo, com declive, ele gera bem mais custo que um terreno plano, por exemplo. Certo. Né? E às vezes o cliente ele não tem tanto esse conhecimento de obra. Eu acho que a gente consegue entregar um trabalho mais completo para o cliente de atendimento, porque como eu vou desde a parte de projetos até a entrega da obra pronta, a gente tem toda essa experiência de execução de obra. Eu estou desenvolvendo o projeto, eu já sei mais ou menos os custos que eu vou ter de obra. E esses terrenos com declividade, eles geram bastante custo, com muros de contenções, escavações. Primeiro se escava, depois tem que ser colocada a terra novamente para fazer aterro, né? E as contenções, dependendo da dificuldade técnica das contenções, pode gerar um custo muito alto. Sim. Então, é uma coisa que tem que ser considerada. Chega a inviabilizar, talvez, a obra ou talvez o imóvel na venda? Essa parte da inclinação, talvez ser um investimento tão alto assim na parte de Dependendo, contenção? pode inviabilizar se a gente for fazer, por exemplo, subsolo, né? Que daí tu tem que fazer uma contenção muito maior. Depende muito. Às vezes, o terreno ele está com um valor mais baixo, justamente por ter essa questão de custo de obra. Mas eu aconselho sempre a buscar um terreno plano ou com pouca declividade. Sim. Né? Que vai, com certeza... E ainda tem a questão do tempo de execução da obra, que é maior, né? Sim, isso também gera mais custo. Tu faz a entrega desde a decoração, tudo que, né? Tu falou. Hoje tu trabalha sozinha? Como é que é a tua equipe? Hoje eu trabalho com uma equipe. Não é uma equipe muito grande, nem muito pequena, na verdade, porque eu gosto de ter um controle completo do trabalho, né? Então, eu tenho os desenhistas que me ajudam, eu também tenho um suporte de obra que me ajuda, né? E eu faço a coordenação, o gerenciamento disso. Mas gosto de acompanhar todas as etapas, né? E estar sempre junto com o cliente, principalmente na fase de execução da obra, para que o projeto ele fique exatamente igual à execução dele, né? Com a obra pronta ou até melhor. Normalmente fica até melhor. Para ser fiel ao projeto, né? Que isso acho é bem importante também para que o resultado seja bom, né? Para a gente ter ideia, tu comentaste que trabalha com mais essa linha de alto padrão, né? Tu pode dizer para nós faixas de valores de imóveis que foram feitos e comercializados? Só para o pessoal que está nos ouvindo ter essa noção? Eu considero Gramado um local bem... um local excelente para investimento. Eu acho que no Rio Grande do Sul, analisando o nosso mercado, foi uma coisa que eu sempre visualizei na cidade, que é um dos melhores lugares para investimento. Não é à toa que eu tenho clientes de todos os estados do Brasil que investem em Gramado, por ser um local que o metro quadrado para venda, né, tem um valor alto, agregado, né, de 12 mil a 18 mil, 22 mil. Depende muito, localização, padrão de acabamento, né? Se é dentro de condomínio, fora, que tipo de empreendimento é e a qualidade, né, do projeto, que eu comentei que é muito importante. E também, se a casa for uma casa, se a casa já é mobiliada, decorada, tudo interfere o custo. Mas, com certeza, é um lugar excelente para investimento. Por isso que tem um crescimento tão grande, né, que nós temos aí, que a gente vê. Tu falaste sobre a construção de hotéis, pousadas, né? Tu chega a pegar clientes que investiram em algum prédio, por exemplo, ou algum apartamento para alocação por temporada? Eu vejo que o mercado de lá está bem quente nessa linha de turismo, né? Então, ele funciona muito na base do turismo. Para, vamos dizer assim, desenvolver a parte interna para ele ser atrativo para quem vem visitar? Ou não chega a trabalhar nesse nicho? É que assim... acontece que uma coisa vai levando a outra, né? Isso aí. Eu comecei atendendo muito a parte das empresas, restaurantes e lojas. Dessas empresas, eu comecei a fazer a casa dos clientes. Da casa dos clientes, eles quiseram... O negócio cresceu tanto que partiram para investimentos na construção. Então, a gente vai atendendo toda a demanda, né, do cliente. Eu tenho, por exemplo, também clientes
compram, que são de fora, muitas vezes, e compram um apartamento na cidade para investimento, mas também querem vir para usufruir final de semana. Mas já às vezes já fazem o projeto pensando na possibilidade de utilizar um Airbnb, por exemplo. Deixar para locação além do uso, né? Porque também é lucrativo, né? É uma coisa que tem demanda na cidade. Então, também faço apartamentos que muitas vezes são para os clientes virem excepcionalmente e também utilizar para locação. A parte da construtora que tu comentaste que vocês têm, né? Hoje é um braço da tua empresa? Pode ou é uma parceria? Como é que é? É um braço da minha empresa, mas é outra empresa com outro CNPJ, entendi. entende? Tá. É separado, mas faz parte porque como isso surgiu com a necessidade que eu tinha de fornecer uma obra rápida, com qualidade, que eu pudesse definir quem iria fazer cada item de execução, né? Porque é bem diferente de tu realizar um acompanhamento de obra para o cliente. Que o cliente, tu pode até indicar, mas o cliente define, né, o andamento da obra. Então, vai mais que um gerenciamento. Quando eu faço com a minha empresa, eu tenho certeza que eu vou entregar no prazo. Muito rápido e bem feito, bem executado, porque sou eu mesmo que controlo. E essa equipe da construtora, ela é terceirizada ou é a tua equipe? Eu tenho minha equipe e tenho também terceirizados. As duas coisas. Dependendo do tipo de serviço. Eu gosto de colocar mão de obra bem especializada para fazer tal serviço, né? Por exemplo, se é um revestimento de pedra natural, que é uma coisa feita à mão, praticamente, bem artesanal. Tem uma pessoa que só faz isso, entendeu? Muito especializada. Então, eu tenho preferência em que é o que garante a vai me dar a garantia. Até para não dar trabalho no pós-obra, digo, né? A gente fala bastante que vem bastante gente que faz obra aqui e aí tem muita pós-obra, dificuldade durante a obra de entregar com aquela acabamento. E a gente tem que fazer muito rápido, né? Principalmente comercial, né? Então, foi uma escola para mim os meus primeiros anos de trabalho, porque eu tinha que fazer, assim, uma loja em 20 dias, né? 30 dias, desmanchar tudo, ia fazer. E a equipe para isso, né? Graças a Deus, assim, eu sempre tive pessoas muito boas trabalhando comigo, sabe? Isso eu tive. Porque até eu peguei um momento que a cidade era menor, digamos assim. Menos desenvolvida, né? Então, ainda existe muito essa coisa do nome, sabe? Da gente zelar pelo nosso nome, né? Sim. Então, é uma cidade no interior ainda, né? Então, tem muito isso. Então, foi uma escola, aprendi muito também com o pessoal da obra, da execução de obra, né? E eu tinha que fazer muito rápido e muito bem feito. Então, foi uma escola mesmo. Hoje, tua equipe constrói casa do zero, mas também então atua nas reformas da parte comercial quando tem. Eu atuo tanto na área, no âmbito comercial, como no âmbito residencial, como eu te disse, mas realmente em termos de demanda, de quantidade, bem mais comercial, porque o comercial é uma coisa que eu fui construindo o meu nome, né, na cidade. Como eu falei, a arquitetura de resultados, eu fui fazendo, comecei os primeiros trabalhos e foi dando um grande resultado para as empresas no comércio. Foi crescendo muito o faturamento. Isso aconteceu mesmo, né? Eu comecei com alguns restaurantes e os restaurantes, assim, eles mudaram completamente. Eles aumentaram o faturamento mais de 40%, 60% com o meu trabalho. Isso foi me gerando credibilidade na cidade. Então, eu fui trabalhando cada vez mais nessa área comercial. Sempre procurei também ter uma visão diferente. Acho que isso foi uma coisa que agregou, porque, como eu tinha conversado um pouquinho antes com vocês, né? Tudo iniciou quando eu fui ao Canadá e visitei as construtoras lá, com casas em condomínios. Que lá já existia, né? Esse empreendimento de condomínios fechados de casas decoradas, inclusive, com showroom para a gente visitar e escolher, né? Isso não tinha muito aqui. Eu voltei já no início da minha formação, já com todo esse material que eu trouxe, essas ideias para Gramado. E até no início o pessoal não era muito adepto, né, que se fala. Não gostava muito de ficar dentro de condomínio, sim. Até porque nós não temos muito problema com relação à segurança, né? Mas depois isso foi crescendo, principalmente em função das pessoas de fora, né? Que passaram a investir na cidade e morar, enfim.
Depois, eu fiz também a especialização na Itália, como eu comentei. Eu tive contato com os arquitetos, os grandes escritórios lá na Itália, que fazem grandes projetos, empreendimentos de hotéis, casas de luxo, enfim. Foi muito interessante, porque eu tive aula com umas 6 empresas diferentes e pude ver como é que é o sistema de trabalho dentro dos escritórios, né? E o que é tendência, né? Tudo que está acontecendo lá, depois vem para cá, né? Então, a gente poder estar à frente e ver isso, claro, tu não vai copiar, mas tu vai filtrar. Tu já está preparada porque o que o vai mundo, vir, né, também. O que está acontecendo no mundo, o que as pessoas querem, né? Eu acho que isso é muito importante. Não só, mesmo que não seja uma casa só para te morar. Tudo que a gente faz como arquiteto acaba virando um negócio, um empreendimento. Um imóvel é um bem de valor. Sim. Então, se esse bem de valor ele é bem direcionado, bem projetado, isso pode, com certeza, trazer mais retorno para o cliente. Isso é muito importante, né? E, então, a gente vai vendo toda essa mudança, essa tendência. Também tem feira, né? Tem a feira que eu fui, que é a feira Salão do Mobile, de Milano, que tem as tendências de design, tem todos os anos, em abril. Entre outras feiras que acontecem em paralelo, né? E então toda essa bagagem, também eu já tinha ido também um pouquinho antes, no final da minha faculdade eu fui para a França, para a Espanha também, e visitei muitos restaurantes, então isso me trouxe também uma bagagem dos restaurantes, do que estava acontecendo lá. Cheguei em Gramado, restaurante fondue, né? Muito inspirado na França, né? Então, eu queria muito trazer todas aquelas novidades para a cidade. Então, isso eu fui aplicando, fui tendo oportunidade, né, em pessoas que acreditaram no meu trabalho, e eu pude ir aplicando esses projetos, essas coisas novas, né, que estão acontecendo no mundo, que tudo vem para cá, né? Tudo vem para nós. Só que vem um pouco depois. Em partes, né? Até pelo que tu comentaste, né, tem a questão da resistência das pessoas à mudança e ao aceitar coisas diferentes, né? Mas é uma coisa que, assim, isso eu sempre digo para o meu cliente. A gente está fazendo para quem? Né? A gente está fazendo para o nosso cliente. Quem tem que gostar é ele, né? Não nós. Então, se é um estabelecimento comercial, a gente tem que entender o que o público-alvo daquele estabelecimento quer. O que ele quer comprar, né? O que ele quer ver, o que ele quer sentir. Quando tu vai num espaço, num restaurante, numa loja, o que tu... Né? Qual é a necessidade? As necessidades vão mudando. Desde a pandemia, as necessidades dos projetos mudaram completamente, né? As pessoas mudaram, a mentalidade mudou. A gente tem que acompanhar isso para fazer um bom projeto. Que eu acho que isso aí... Essa é a grande diferença de um arquiteto. Ele tem que estar sempre à frente e trazer as coisas para trazer resultados, tanto para as empresas como para as pessoas que estão fazendo investimentos para venda, como também para quem quer morar bem, quer se sentir bem, porque, né, todo mundo quer ter um bem-estar em casa, isso faz parte, né, da felicidade, né? Exatamente. Bons momentos. Vamos fazer uma pequena pausa para os nossos ouvintes, para os nossos apoiadores, desculpe, e já retornamos a eles que fazem a construção em alta acontecer. Fiquem ligados, nosso papo já volta. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de imóveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure o Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54 34 62 36 74 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre, soluções em climatização com tecnologia de ponta. A Frisa tem atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra,
obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 34 62 15 25. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo telefone 54 999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54 999 96 70 18. Futura Luz. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação, com vasta experiência, oferecendo produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Programa Construção em Alta, todas as terças às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Bem-vindos de volta, um agradecimento especial aos nossos apoiadores: Estilo Nobre Italina Móveis, Total Cred Caixa, Predileta Imóveis, Stone Mármores e Granitos, Frisa Acabamentos e Futura Luz e Iluminação, por apoiarem nosso programa e também trazerem sempre o melhor para o setor. Quer rever algum programa que já passou por aqui, saber como foi e reassistir? É só nos seguir no @podcast Construção em Alta no Instagram e também no YouTube. Para quem acabou de chegar, hoje nossa convidada é a arquiteta Adriana Lupi. Vamos continuar com o papo, Adriana. Nós estávamos falando um pouquinho sobre a questão de obras comerciais, né? E tu falou que faz bastante a questão de restaurantes, né? Na parte de restaurantes, como é que tu faz a análise, ou vamos dizer assim, até onde vai o teu trabalho para a questão de reposicionar, a questão de circulação interna? Tu faz uma avaliação em tudo isso, ou não chega nessa parte? Porque a gente entende que, antes no primeiro bloco, tu comentaste que chegou a 40%, 60% de aumento de faturamento. Isso não é simplesmente só a mobília interna, eu digo, não é só trocar interno, tem que ter mais coisas aí, né? Sim. Conta um pouquinho para nós como é essa análise que é feita e até onde vai essa tua consultoria, poderia dizer assim. O meu trabalho ele vai muito além só de realizar o projeto arquitetônico, né, assim, para o cliente. Então eu faço sim uma avaliação de todo um negócio do cliente. Eu converso bastante com o cliente, eu analiso o funcionamento da empresa dele, né? Como é o atendimento, o que é servido, como é que é o cardápio, o ambiente, o uniforme. É um trabalho completo, eu faço uma avaliação do negócio dele e principalmente entender, porque não só alto padrão. Às vezes o cliente está atendendo médio padrão, baixo padrão, né? Pode ser lanches, enfim. Né? Não, tem que entender qual é o público que ele atende, primeiramente, né? E para esse público é realizado, então, daí um projeto direcionado para o público-alvo. E aí eu faço, sim, essa avaliação completa. Por exemplo, esse restaurante que eu dei exemplo, que foi no início da minha carreira, que foi que me projetou muito na cidade. No momento que ele me deu a oportunidade, me deu carta branca para desenvolver o trabalho de mudança no restaurante dele, o restaurante não estava indo muito bem, na verdade, ia até ser colocado à venda. E eu pedi uma oportunidade e então daí eu fiz o projeto e ele seguiu à risca todas as minhas orientações. Tanto desde a mudança do cardápio, mudança das bebidas, por exemplo, eu disse, se a gente vai focar no atendimento alto padrão, então esse teu cardápio de vinhos não serve mais, porque não é esses vinhos que o público vai buscar, é outro tipo de vinho, vai mudar o público. Então foi mudada a carta de vinhos para vinhos de valor mais agregado, por exemplo, né? E o ambiente ficou mais requintado, mais aconchegante. Atendimento, ele já tinha um atendimento bom, mas foi, né, levado mais em consideração ainda isso, né? E também sonorização, uniformes, enfim, é todo um contexto. Logomarca, a apresentação geral, né? Das outras coisas que envolvem, né? Por exemplo, se não é um restaurante, se é uma loja, a gente vai desde o pensamento da sacola, de como é que vai ser o atendimento, o cliente vai chegar,
Qual é o trajeto que ele vai fazer na loja, quando ele entra na loja, por exemplo, se for uma loja. A gente pensa em como a loja vai se comportar para receber esse cliente. Qual é o circuito que ele vai fazer dentro da loja para comprar. Porque tudo é pensado, nada é à toa. Por acaso, lá, nada é por acaso. Né? Pra gente que viu esse produto, né? Por exemplo, uma coisa que sempre me chamou a atenção nos shoppings, né? Que é uma coisa que é uma estratégia. Por que nos shoppings, as lojas que são âncoras, que nem as de grande departamento, como Renner, Americanas, estão nas extremidades do shopping, para que as pessoas circulem pelo shopping todo e vejam as outras coisas e comprem. Então, tem toda uma estratégia de montagem, tanto de loja, restaurante, ou como vai ficar também uma pousada, enfim. Né? Esses estabelecimentos comerciais, eles têm que ter uma estratégia de montagem de ambientes, né? Para que tenha um fluxo, para que tenha uma funcionalidade. E é um conjunto que envolve atendimento, tudo, e daí tu tem um resultado melhor na venda. No teu caso, pelo que tu está comentando durante o programa, tu se envolve bastante em cada operação. Né? Exemplo, na casa, tu se envolve tanto na escolha do terreno, na construção em si, na obra, faz acompanhamento de obra. Como tu gerencia tudo isso, ou como é que tu gerencia várias obras ao mesmo tempo? São muitos anos. São 16 anos. Então, eu tenho já uma experiência muito grande. Digamos que isso é fato, né? Que até em outras profissões a gente acaba fazendo as coisas de uma forma bem mais rápida e mais organizada e mais focada ao longo dos anos, quando a gente tem mais experiência, né? Sim. Então, acho que isso também faz parte. E, claro, tu tem que contar com pessoas de confiança que tu sabe que fazem bem o seu serviço nos seus setores, para que a equipe toda tem que trabalhar bem em conjunto para que as coisas aconteçam. A gente não faz nada sozinha, né? Então, tem que contar com braços, sim, pessoas de confiança e uma boa mão de obra, né? Então, isso... Porque se tu sabe que a mão de obra é qualificada, tu não precisa ficar todo o tempo ali em cima vendo se está fazendo direito. Tem que ter mão de obra qualificada também, isso é muito importante, né? E às vezes também o fato de trabalhar muitos anos com as mesmas pessoas também ajuda, porque já tem uma sincronia de trabalho, né? Mas claro que o gerenciamento é um ponto importante. Eu fiz cursos também. Eu fiz cursos de desenvolvimento pessoal, né? Já fiz bastante para me desenvolver como pessoa, para poder saber também gerenciar outras pessoas e entender melhor elas e extrair o que elas têm de melhor, né? As suas ferramentas, porque todo mundo tem suas ferramentas para serem utilizadas, né? Mas tem que saber utilizar e saber extrair o melhor de cada um, né? Cada um tem suas qualidades e suas limitações. Então, isso é bem importante. Daí, eu fiquei mais de um ano fazendo cursos de autoconhecimento, e isso também fez com que a minha empresa crescesse muito. Foi um divisor de águas, porque eu aprendi a gerenciar melhor e a entender melhor cada um e extrair, né, o melhor. Até antes tu estava comentando sobre a questão de fazer uma reforma, por exemplo, com os prazos bem apertados, né? 20 dias para uma reforma de uma loja e tal. Essa gestão, ela é uma gestão, vamos dizer assim, sob tensão, eu digo, né? Porque se a pessoa que está quebrando a parede lá, ela acha um cano de água que não estava no material lá da obra, já pode gerar um grande problema, né? E aí tu pega as pessoas num status de tensão bem grande nessas situações, né? E a questão de saber contornar isso, acho que é bem importante, até para conseguir cumprir o prazo de obra, né? Sim, com certeza. Isso que tu me comentou aconteceu não faz muito tempo. Estava concluindo uma obra e apareceu um cano, uma construção antiga, e apareceu um cano na hora da instalação de uma porta, do marco. Aconteceu. Mas isso faz parte. Isso, na verdade, a gente já sabe. Já é normal, teoricamente. A gente desliga a água. E qual é a diferença? Tu contar com uma equipe boa, né? Que tu vai ligar no sábado e vai lá e vai resolver para ti. Sabe? É um grupo de pessoas, uma equipe, todos têm o mesmo objetivo. Por isso eu digo que tem isso muito ali na cidade de Gramado, no interior, que a gente tem muito isso. Né? A gente preza muito pelo nosso nome e pela responsabilidade em cima das coisas que a gente está fazendo. Eu acho que isso conta bastante. Então, e até por eu ter a minha equipe, Sim, eu tenho alçada para resolver no ato.
Isso também foi uma coisa que contou muito para mim montar a minha construtora, porque eu tenho as pessoas para fazer e para resolver o problema no ato que ele acontece. É diferente quando tu tá, né, dependendo da decisão de uma terceira pessoa, enfim. Então acho que isso muda tudo. E são muitos anos lidando com prazo. E hoje eu lido com prazo muito melhor do que eu lidava no início, com certeza, né? Porque a gente começa muito jovem. Entendendo como funciona. Por incrível que pareça, não tem muito a ver com a história aqui de construção civil, mas uma coisa que mudou muito a minha vida também foi ter disciplina na minha vida pessoal. Cuidar bem da minha alimentação, fazer bastante atividade física. Eu também tenho eu tenho um reflexo disso na minha vida profissional. Eu consigo acordar mais cedo, eu consigo ser mais focada no meu trabalho. Sabe, eu acho que o nosso corpo também é uma máquina, né? Que a gente tem que cuidar dele. Isso faz diferença também. A gente tem que também ter um equilíbrio e força para ter força mental e física para poder levar melhor as situações quando surgem problemas assim, né? Tu tem que estar bem para saber gerir o problema, né? E com certeza, né, ter as pessoas para contar faz toda a diferença. Por isso que a gente não faz nada sozinho, tem que ter realmente uma equipe boa para contar. Hoje as reformas de loja que tu faz normalmente são prédios mais antigos ou são coisas novas? Entra na parte de uma obra nova que vai fazer um empreendimento, ou é a questão de mais lojas que já estão estabilizadas, talvez, ou em prédios mais, umas posições locais melhores, porém mais antigos? Ou um pouco de tudo? Locais novos. Eu tive experiências em locais novos, porque eu também atuei em Porto Alegre, né? Antes de vir para cá, para Serra e para Gramado. Aliás, eu atuava em vários locais, assim, atuei Porto Alegre, Canoas, Caxias, Gramado e Canela. Começou a abrir muito leque, até que eu resolvi me concentrar na cidade de Gramado e deixei um pouco de lado as outras demandas. Apesar que agora, online, né? Online a gente consegue fazer até mais. Mas eu me concentro mais na Serra mesmo. E o que aconteceu? Ali no caso, normalmente são reformas. Dificilmente são construções novas, né? Só se está abrindo empreendimentos novos, assim. Mas é bem difícil. Normalmente é reforma. Trabalha a reforma. Mas pode acontecer de ter salas. E uma coisa que a gente viu, que você foi premiada como a arquiteta mais lembrada de Gramado em 2024, nesse ano, né? Como é que foi ter esse reconhecimento? Qual a sensação? Eu fiquei muito contente, muito grata, né? Porque eu sou muito grata realmente ao pessoal de Gramado, de Canela, né? Que eu me sinto em casa como se fosse a minha cidade mesmo, né? Apesar de ser natural de Porto Alegre. Porque eu sempre soube e havia muito comentário, né? Do meu nome, que eu era muito conhecida pelo meu nome. Sempre construí isso, né? Ao longo de muitos anos de dedicação. Mas receber o prêmio foi muito bom, né? Foi uma confirmação de que eu estou no caminho certo, né? Que eu estou fazendo as coisas certas e acho que é importante, né? Que a gente tenha uma satisfação também de fazer aquilo que a gente gosta, né? E também contribuir para a vida dos outros, né? Não é só o trabalho. Eu digo sempre que não é só o trabalho questão de dinheiro, né? Só dinheiro, é a satisfação de estar fazendo aquilo que a gente gosta e ver, né? Que a gente está trazendo retorno para a vida das pessoas, né? Isso é muito importante para mim. Eu preciso fazer um trabalho para um cliente e sair de lá sabendo que deu certo, que ele cresceu, que o negócio dele expandiu, que ele foi para frente, né? Que ele se desenvolveu, ou que a família está muito feliz na casa que está, enfim. É isso. Você fala bastante sobre arquitetura de resultado, né? Sobre gerar mais resultado e tudo mais. E nas experiências que tu teve de outros países que tu comentaste aqui, é uma junção de todos que trouxe essa visão para ti? Ou você já tinha essa visão quando foi lá fora buscar essa informação? De entregar mais resultado? Não foi lá fora que eu trouxe essa visão para a cidade. Na verdade, claro que eu enxerguei que o mundo é muito maior do que nós aqui, né? O mundo está acontecendo muito mais rápido fora. E eu vi que tinha muito potencial para trazer isso, sim, com certeza, né? Isso sempre foi uma coisa que me direcionou. Na época que nem se usava tanto celular, tanto internet, eu já via isso tudo lá fora e queria trazer, sabe, para cá. E aí o que acontece?
teve isso, mas também teve a questão de realmente estar trazendo esse resultado na vida das pessoas. Isso vai muito além, porque a minha família começou de uma forma bem humilde, né? E eu acompanhei o crescimento do meu pai. Meu pai teve uma empresa, né? Tanto meu pai como meu padrinho, eles são duas pessoas que eles me inspiraram muito desde a infância, né? O meu pai montou a empresa dele do zero, sem nada, da área da engenharia eletrônica, né? Mecânica não é a mesma engenharia que eu, né? Eu sou arquitetura, não tenho arquiteto na minha família, tá? E ele começou do zero, ele chegou até mais de 350 funcionários com obras em todos os estados do Brasil. Ele se empenhou muito, se dedicou muito, honestamente, e eu vi tudo que ele batalhou e até onde ele chegou e tudo que ele fez, né? Assim como meu tio também, meu padrinho, que mora no Canadá. Começou como estagiário, foi crescendo dentro da Gerdau e se tornou alto cargo, né? Até vice-presidente lá fora, no Canadá. Então, eu fui vendo e nós muito humildes, nós começamos realmente do zero. Eu tive a oportunidade, meu pai pagou minha faculdade, né? Pagou minha faculdade, né? Me ajudou no período da faculdade. Então, eu achava que se eles conseguiram fazer as coisas saindo do nada, né? Porque meu pai pagou a faculdade dele, né? Trabalhando, fez 2 engenharias sozinho, com filhos, casado, pagando o próprio bolso. O meu tio também fez engenharia também, outro lado, mas não engenharia civil. E eu vi tudo isso. Eu vi o esforço da minha família. Eu vi até onde eles conseguiram chegar, sempre honestamente, e eu achei que eu também poderia, com certeza eu deveria fazer isso. E eu queria ver as pessoas, eu queria ver as empresas, as famílias crescendo, assim como eu vi a minha família crescer. Porque todo mundo tem potencial para se desenvolver. Todo mundo pode ter a sua casa dos sonhos, pode ter a sua empresa crescendo, se esforçar, se dedicar e ir pelo caminho certo e poder contar com pessoas que façam também isso acontecer, né? E acreditem. Quando eu atendo um cliente, eu realmente acredito que aquilo ali vai dar certo. Eu não vou lhe fechar um negócio porque eu quero ganhar um dinheiro. Para mim é muito mais que isso. Para mim é entrar na vida daquela família e transformar para melhor a vida daquela família e contribuir, sabe? Então, eu sempre tive isso dentro de mim desde pequena. Desde pequena. Eu acompanhava tudo, eu vi todo o sofrimento que foi da minha família. Sofrimento, entre aspas, né? Sim, dedicação, sim. Sabe? E eu nunca imaginei que eu ia chegar onde eu cheguei. E nem estava pensando muito nisso também. Não foi por ambição. Foi porque eu queria muito fazer. Eu chegava na cidade de Gramado, quando eu não morava lá, descia do ônibus, ia com a minha mochila, com o meu notebook e com cartõezinhos. E eu olhava aqueles negócios e pensava, isso aqui pode crescer muito. Eu posso fazer tal coisa, que isso aqui vai bom. Vai assim, ó, vai se desenvolver demais da conta. Vai crescer. Essa loja tem tudo para crescer, mas olha só, não está bem montada. Não está explorando o que deveria. Estão fazendo errado. Eu não sei te explicar, mas eu tinha isso dentro de mim, que eu queria fazer as coisas, eu queria contribuir de alguma forma e fazer as coisas acontecerem. Para mim, só tem sentido na vida se a gente faz alguma coisa pelo próximo e faz os empreendimentos crescerem. É empreendedor. Porque a gente tem que contribuir de alguma forma. Eu não sou uma pessoa de ficar parada e eu vi isso acontecer e eu acredito mesmo. Eu acredito. Um negócio legal que completa o que tu comentaste agora é que tu falou antes que tu faz uma casa para uma família. Mas mesmo assim, tu coloca alguns apontamentos que se ela for vender, ela vai ter aceitação lá na frente. Tu comentaste isso no primeiro bloco. Que às vezes ela não está tendo aquela visão toda ali. E às vezes eu mostro para ela. Tu já tá preocupada com ela querendo vender lá na frente. Então isso mostra realmente. E ainda que depois ela me procura para que quer vender, quer fazer outra. Ou então acontece da gente, como profissional, mostrar, olha, eu sei que tu está querendo fazer a cozinha dessa forma, mas deixa eu te mostrar como pode ficar melhor assim. Realmente. Eu não tinha pensado nisso, Adriana. Ficou muito melhor assim. Que bom que eu te escutei. Então, são coisas que a gente como profissional, a gente tem que contribuir. Eu acho que não só na área da arquitetura. Eu acho que nas outras áreas também deve ser assim. Né? Tem que ser assim. Não, eu sei que é difícil imaginar, eu acho, mas claro que o dinheiro também é importante, porque a gente tem que, né, fazer, né, tem a parte financeira. Mas quando a gente trabalha focada,
em atender bem e trazer um bom resultado para o cliente, que é esse o nosso objetivo, o resto automaticamente vai vir junto. Claro. Na real, né, Adriana, o que nós estamos fazendo aqui, né? A gente está passando informação, a gente está passando conhecimento para as pessoas acertarem mais. As pessoas conhecerem mais, as pessoas diminuírem suas perdas, eu digo, né? Porque muitas vezes a pessoa não sabendo, ela pode entrar em problemas. Isso é um ponto muito importante, né? Também como arquiteta, com certeza tu já deve ter escutado isso. Às vezes a pessoa pensa assim, não vou contratar um arquiteto, eu vou ter um custo extra. Eu vou gastar mais, Não, mas é bem o contrário. Se tu tiver um bom profissional, né? Porque tem bons profissionais e ruins, né? Como todas as áreas. Tudo. Mas se tu tiver um profissional bem capacitado que vai fazer um atendimento para ti e vai te trazer a melhor solução, melhor custo-benefício, com certeza tu vai economizar muito. Tanto na execução da obra, como fazer um projeto dentro de uma realidade, né? Que seja funcional e bom, para que tu queira ficar morando ali por muitos anos, porque aquilo ali vai te servir por muitos anos. Né? Então, por exemplo, tem restaurantes, vou voltar um pouco na área dos restaurantes, que eu fiz, que eu até tive a oportunidade de voltar. Me chamaram para comemoração de 10 anos. Né? Eu tenho locais que estão até hoje há 10 anos com a mesma decoração que eu fiz, por exemplo. Por quê? Porque foi uma coisa tão bem pensada, tão especial para aquele negócio, que só serve para ele. E que formou um ponto de referência para aquele negócio, que os clientes gostam como está. Ficou atemporal. Tá atendendo muito bem. É a marca do... É a marca. Virou uma marca, ele construiu uma marca. Então, eu voltei agora, depois de 10 anos, uma comemoração do restaurante. Ele está exatamente igual e ninguém quer que mude. Está funcionando. Está dando resultado. Então, tem coisas que bem elaboradas, como tem alguns outros também, locais que mantêm, né? Por quê? Porque funcionou. Assim como uma casa, se tu te sente bem numa casa, se ela foi bem projetada, ela está te atendendo todas as necessidades que tu tem. Tu não precisa reformar, tu não precisa ampliar. Claro. Tu vive bem ali. E não é só beleza, é bem-estar. Bem-estar. Isso a pessoa só vai entender depois que ela contratar um arquiteto, né? E construir e fazer a obra, né? Um ponto que tu comentaste é... Vocês fazem obras para o cliente já final, né? Como é que tu lida com a troca de ambientes, digamos assim, ou a troca, a repersonalização? O que acontece normalmente? A pessoa não tem ideia de muita coisa. E aí, como começa a obra, ela começa a ir no vizinho, no amigo, no conhecido, na feira, ela começa a enxergar coisas diferentes. E ela talvez, ela chegue lá e diga assim, tá, mas dá pra nós mudar? Quero mudar isso, quero mudar aquilo. Não sei se isso acontece. E como tu lida com isso? Pois é, boa pergunta. Não acontece muito comigo, até vou te ser bem sincera. Bem pouco. Porque eu acho que assim, ó, tem um processo de trabalho. Isso também eu aprendi ao longo da minha carreira, né? Até com cursos, né? Porque hoje em dia o pessoal utiliza muito, né, o método de atendimento. Que tu tem um processo, né? Começa com um briefing, uma entrevista com o cliente, ele vai passar as necessidades. Depois tu vai trazer para ele algumas opções de soluções. Certo. Dentre as opções, estudos, ele vai escolher uma e desta vai se partir para um projeto final. Eu acho que quase todos os escritórios de arquitetura trabalham dessa forma, com esse processo, né? E se durante o atendimento desse processo ele esclareceu muito bem as suas dúvidas, ele está certo daquilo que ele quer, chegou-se o consenso mesmo, é bem difícil dele retornar e querer fazer alterações completas no projeto, né? Porque ele passou bem pelas etapas, né? Então... Ele tem que estar bem, eu penso que ele tem que estar bem seguro para a casa do vizinho não né? Que daí a casa do vizinho não influenciar na opinião dele. Porque ele está bem seguro do que ele contratou, né? Na verdade, muitas vezes eu digo assim, vamos analisar o que é que tu precisa e o que tu está me pedindo. Tu não acha que isso não tem nada a ver com o que tu me pediu, que é o que a gente quer? Sim. O que a gente quer resolver? Qual é o que a gente tem para resolver isso? Vai servir? Pode ter servido para ele, mas não necessariamente vai servir para nós. Então, tem isso, sabe? Acho que a orientação do profissional faz toda a diferença, né? Legal. Chegamos ao final de mais uma Construção em Alta, aqui na 87.5. Foi um prazer ter você com a gente. Antes de encerrarmos, vamos aos nossos apoiadores.
Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de imóveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure o Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54 34 62 36 74. E Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre, soluções em climatização com tecnologia de ponta. A Frisa tem atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 34 62 15 25. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo telefone 54 999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54 999 96 70 18. Futura Luz. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação, com vasta experiência, oferecendo produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Programa Construção em Alta, todas as terças, às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Bem-vindo de volta. Quero agradecer, então, a nossa convidada de hoje, a arquiteta Adriana Lupi, por compartilhar tanto conhecimento e mostrar um pouco do seu trabalho aqui pra gente. Adriana, para quem quiser saber mais, quiser entrar em contato, quais seus canais, rede social, deixe pro nosso pessoal, o nosso ouvinte aí. Para quem quiser mais informações sobre o escritório, né? O Instagram é Adriana Lupi, Lupi, Arquitetura, tudo junto. Maravilha. Lá tem, então, meu contato por mensagem e um pouco mais sobre o meu trabalho. Tem bastante informação, conteúdo, vídeos. Quem quiser conhecer, vai ter bastante conteúdo lá. Um pouco mais de informação do que a gente falou aqui. E você que está nos ouvindo, muito obrigado pela companhia. Lembre-se de seguir o podcast, o @podcast Construção em Alta, e também acompanhar nossos perfis, @William Pilati e @Giovana Fachinelli no Instagram. Também estamos no YouTube e no Spotify. O nosso próximo encontro já está marcado para terça-feira, às 19h. Mais um programa recheado de informação e novidades do mundo da construção. Tenham todos uma excelente semana e nos vemos na próxima terça. Um grande abraço e até lá. Boa noite. Boa noite.